Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O homem se levantou e voltou para casa, e vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significam: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu e agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesmo: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo-o, disse: Coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiu daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram Jesus ao mundo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mundo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maior dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho Filipe e Timóteo, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem que nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrar na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado como os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para me servir de testemunha, e eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos os odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Os discípulos não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta aos seus discípulos ser como seu senhor, e ao servo ser como seu senhor. Se chamarem o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem em dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário,
Temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por causa por uma moedinha. Entretanto, por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temo, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe a vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então João lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres estão sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver, um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, os que foram ver um profeta, sim, eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês o querem conhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que comparar esta geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais
ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno, porque será jogado no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhem, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não é lícito comer nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E ao que ele respondeu: quem de vocês será homem que, tendo uma ovelha e não sabe esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir às praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fomega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: não seria ele por acaso filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, então está dividido contra si mesmo. Como então os seus reinos subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfema serão perdoados aos homens, mas a blasfema contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, o seu fruto será bom. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque todo pelo fruto se conhece. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras vocês serão condenados. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando-se, ele as encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai, levanta consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e estando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondendo que mãe, quem são seus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Minha mãe e os meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai. Estando à mão de seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai que é celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso fala com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim eles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram com os ouvidos e tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam. E sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejarão ouvir o que vocês estão vendo, mas não virão, e quiserem ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouvirão. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do Senhor. A todos os que ouvem a palavra do seu reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é quem foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado nos espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os seus servos lhes perguntaram: o Senhor quer que a gente vá ou arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo em seu celeiro.
entrou no meu celeiro. Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher. Pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus lhe disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei essas coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: expliquem-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e é jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. Quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos sairão separados dos maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderão todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso toda escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu depósito das coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.